Neste encontro com Jesus, nós vamos conversar um pouco sobre o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 43 a 51. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha ver." Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum." Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" E Jesus respondeu: "Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas." E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse encontro com Jesus acontece com duas pessoas. São dois homens da região da Galiléia. O primeiro é Filipe. Filipe se encontrou com Jesus e aceitou o seu convite para segui-lo. E na sequência chamou seu amigo Natanael, que provavelmente também era conhecido como Bartolomeu. Filipe era da cidade de Betsaida e Natanael era da cidade de Caná da Galileia, ambas na região da Galileia. O que aconteceu nesses encontros com Jesus? O primeiro encontro com Jesus foi o encontro com Filipe. O texto bíblico diz que Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me." Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. No encontro de Filipe com Jesus, ele ouve o clássico convite de Jesus: "Siga-me." O texto continua naturalmente demonstrando que Filipe aceitou o convite e passou a seguir Jesus. Como resultado natural do seguir a Jesus, Filipe se encontra com Natanael e também o convida para segui-lo. Isso demonstra para nós aquele processo natural do discipulado. Quando eu sou chamada por Jesus, me sinto motivada, me sinto inspirada a segui-lo, eu também chamo outras pessoas para seguirem a Jesus. Filipe era de Betsaida, uma cidade da região da Galileia, que fica a 3 quilômetros mais ou menos ao norte do Mar da Galileia. E também está ao leste do Rio Jordão. Então, Betsaida, que significa casa de pescaria, tem este nome justamente por ter uma grande riqueza hídrica. E essas duas grandes fontes de água e de subsistência da cidade permitem que muitas pessoas vivam daquilo que o rio e o mar poderiam dar para elas. É o caso de Pedro e André, que tem uma pequena cooperativa de pesca ali na região de Betsaida. Portanto, o que mais chama atenção para nós no encontro entre Jesus e Filipe é o processo natural de discipulado, que acontece sem que ninguém fique dizendo: agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, né? Vai e faz não sei o que, faz o convite não sei para quem. Mas naturalmente, Filipe se sente motivado a chamar outras pessoas da mesma forma como ele foi chamado por Jesus. O segundo encontro que nós temos nesse texto que nós lemos agora há pouco é um encontro promovido por Filipe. É o encontro do facilitador Filipe, que chama Natanael para conhecer Jesus. Filipe anuncia Jesus como aquele a quem a lei e os profetas se referiram. Isso está lá no versículo de número 45. Mas o que isso quer dizer para nós?
Vários textos do Antigo Testamento prevêem uma grande obra redentora de Deus por meio de um ungido, um Messias especial que viria para salvar Israel. E Filipe identifica em Jesus esse ungido, esse Messias. Então ele passa a dizer para Natanael: esse é aquele a quem esperavam para redimir a Israel. É Jesus, o Nazareno, é o filho de José. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor essas duas expressões que Filipe utiliza para identificar Jesus como Messias. Em primeiro lugar, ele fala sobre o Nazareno e depois ele fala que Jesus é o filho de José. Jesus foi identificado aqui nesse texto como Nazareno, mas ele não é de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu de fato em Belém, na ocasião do censo. Maria já estava grávida e foi para a Judéia a fim de se recensear junto com o seu esposo José. E no retorno eles precisaram parar em Belém, uma pequena cidadezinha, para o nascimento de Jesus, porque chegou o dia do parto de Maria. E naquela situação não deu tempo de voltar para Nazaré, eles tiveram ali Jesus e poucos dias depois eles recebem uma advertência dizendo para eles: olha, Herodes está procurando esse menino porque os magos disseram que ele vai ser o novo rei de Israel, né? O novo rei dos judeus. Então é o seguinte, é melhor vocês irem embora, é melhor vocês fugirem. Os anjos adverteram José em sonho e José então foi para o Egito. Depois de alguns anos, quando Herodes morreu, José e Maria voltaram com Jesus para sua cidade natal, voltaram então para a cidade de Nazaré. E ali Jesus fica até o início do seu ministério, que acontece grande parte dele na própria região da Galileia. Então Jesus é conhecido como aquele que mora em Nazaré, ele é conhecido como um nazareno. Filho de José, o fato de identificar Jesus como filho de José não é aqui uma crítica ao nascimento virginal de Jesus, não. A questão aqui é identificá-lo com uma família, mas não é uma família qualquer, é uma família da linhagem de Davi. Por quê? Porque os judeus esperavam que a salvação viria por meio de um descendente de Davi. Então, Filipe identifica ele como filho de José. Mas o texto bíblico demonstra para nós um certo deboche preconceituoso por parte de Natanael, quando ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma pequena cidadezinha da região da Galileia, cercada por montes e muitas rochas estéreis, formando o espinhaço meridional do Líbano. Ou seja, enquanto Betsaida é uma região com grandes fontes de água, com grande riqueza hídrica, Nazaré é uma cidade cercada por montes e rochas, é uma cidade em que não é possível depender de pesca, não é possível depender de agricultura, porque ali não tem uma grande reserva hídrica. Nazaré, então, é uma cidade que não é muito bem vista, porque não tem assim, não é uma região de grande proeminência. Ela é considerada como lugar de caipiras, né? De pessoas sem grande expressão no contexto político, no contexto religioso de Israel. Então não tem assim não se fala muita coisa sobre Nazaré, ela não tem uma grande importância até o momento para o povo de Israel. E essa é uma questão tão violenta com os seus moradores, que até o comentário de Natanael é um comentário também preconceituoso, é um comentário que machuca as pessoas residentes ali da região da Galileia. Não só dos nazarenos, mas de toda aquela região.
né? Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, Caná, outras cidadezinhas pequenininhas ali da região da Galileia, que também são mal vistas por conta disso. Aqui eu quero fazer um parênteses nessa história, nessa expressão, né, de Natanael, quando ele diz: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? A violência gera violência. Não importa se é uma violência física, psicológica, social, religiosa ou de qualquer outro âmbito. Violência sempre gera violência. E os frutos que a violência gera são frutos muito amargos, como esse que nós vemos na história de Natanael. E nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque nós precisamos gerar uma cultura de paz, cultura de gentileza, cultura de tolerância, para que nós possamos colher frutos pacíficos e gentis num futuro muito próximo, porque senão nós vamos nos esbarrar em mais violência ainda e em mais maldade ainda. Fecho parênteses aqui, vamos continuar na história de Natanael. Natanael é então um homem muito preconceituoso, orgulhoso, que age pela lei do mais forte e que perpetua essa violência chamada preconceito, por meio da violência emocional e social. Filipe nem perde tempo com esse comentário preconceituoso de Natanael. Ele não quer debater, ele não quer rebater o comentário de Natanael, ele simplesmente diz para Natanael: venha ver então. E Natanael segue a Filipe. É muito lindo isso, porque Natanael, mesmo carregado de preconceitos, ele vai ver o que é que Filipe está anunciando. Jesus, ao ver Natanael, diz logo para ele: eis aqui um verdadeiro israelita, um homem sem fingimento algum. Por quê? Porque Jesus conhece o coração de Natanael e sabe que ele realmente falou daquilo que ele acreditava. Ele realmente achava que de Nazaré não poderia sair nada de bom. Jesus conhece o seu coração, mas sabe também que isso é algo muito negativo e que pode atrapalhar o seu encontro com Natanael. Natanael fica pasmo, né, com a afirmação de Jesus. E aí ele pergunta: de onde o senhor me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. O Salvador do mundo conhece Natanael, sabe quem é. Nesse diálogo tem algo muito lindo acontecendo. Jesus se revela como Deus para Natanael. E Natanael, que até então é descrente em Jesus, porque ele acha que não pode sair nada de bom de Nazaré, diz para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Porque ele percebe que Jesus o conhece na sua intimidade. Jesus conhece aquilo que vai dentro do seu coração e não simplesmente aquilo que ele ouviu falar sobre Natanael. Primeiramente, eu quero chamar sua atenção para a expressão que Jesus utiliza para classificar Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, ou seja, é alguém do meu povo, é alguém para o qual eu fui enviado para salvar. Eu vim para os judeus, eu vim para os israelitas, eu vim para te salvar. E tem uma outra questão muito interessante nessa expressão, que dizer que ele é um verdadeiro israelita significa dizer que ele é também um descendente de Israel, ou seja, ele é um descendente de Jacó, um homem que teve o seu caráter transformado para ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Essa expressão, ela também está intimamente ligada com o final do texto que nós lemos, os versículos 50 e 51, porque Jesus fala aqui que eles verão anjos subindo e descendo do céu. Ele faz uma alusão ao sonho de Jacó, quando Jacó sonhou que tinha uma escada que ligava o céu e a terra, e ali naquela escada subiam e desciam os anjos de Deus. É muito lindo esse paralelo que o texto faz entre
o versículo 45 e os versículos 50 e 51. Jesus praticamente está dizendo para Natanael: assim como Jacó, você também precisa ter o seu caráter transformado, porque você é muito preconceituoso, Natanael, você é muito orgulhoso, mas ao crer em mim você verá maravilhas acontecer, a sua vida será transformada. E quando Jesus disse de onde ele conhecia Natanael, aí então não sobrou mais espaço para dúvidas. Natanael passa de descrente a crente em Jesus. Ele passa a crer que Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí então ele diz: o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, é o meu Rei, é o meu Deus, em quem eu acredito e esperava mesmo encontrar. Nessa resposta, nós percebemos uma mudança radical que o encontro com Jesus gerou na vida de Natanael. Ele promove uma mudança tão grande dentro de Natanael que ele confessa que Jesus é muito mais do que aquilo que Filipe tinha anunciado. Ele é o Filho de Deus, ele não é só o filho de José, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Rei dos judeus, ele não é um simples nazareno. Ele é mais do que isso, né? Ele realmente é o Rei dos judeus. Bom, conclusão, queridos. No encontro com Jesus, os nossos preconceitos, eles são evidenciados, né? Porque diante da santidade de Jesus, os nossos pecados, eles aparecem muito mais nitidamente. Mas ele sonda os nossos corações e sabe também aquilo que precisa ser transformado no nosso caráter. E ele deseja nos transformar da água para o vinho, assim como ele fez em Caná da Galileia, cidade da qual vinha Natanael. Mas é necessário dar espaço para Jesus fazer isso. Natanael, enquanto estava agarrado ao seu preconceito, não teve o seu caráter transformado. Mas no momento em que ele expôs diante de Jesus as suas fragilidades e permitiu que Jesus realmente as conhecesse, Jesus pôde transformá-lo. Ele nos confronta. O encontro com Jesus nos confronta e mostra quem a gente é e diz: olha, você é isso aqui que eu estou enxergando, né? Mas ele também nos transforma. E ele nos acolhe como seus seguidores, como seus discípulos e discípulas, e promete que nós veremos coisas muito maiores do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que imaginamos ou do que aquilo que nós sonhamos ver. Creia, meu querido, creia, minha querida. Jesus pode transformar todo o seu ser, independente de qual seja o seu preconceito, independente de qual seja a sua limitação. Jesus pode transformar o seu caráter e a sua vida. Jesus pode mudar água para vinho. Creia em Jesus. Seja transformado por Jesus, para que de fato você se torne um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo e transformador encontro com Jesus.